Então, bom dia a todos. Meu nome é Ivanilson, eu sou professor de Bíblia aqui no Maranhão, estou falando aqui do Maranhão. É um privilégio muito grande estar aqui de novo para estudar o assunto, né, o Ministério da Cura. É uma série de 3 mensagens e o tema geral dessa série é o Ministério da Cura. E o tema de hoje vai ser também o mesmo nome da série geral, né, o Ministério da Cura. A gente vai fazer uma introdução e nós vamos avançar durante esses 3 dias, ok? Então, é uma série, irmãos, que eu vou falar sobre a obra de Jesus, o trabalho médico missionário de Jesus, de Cristo. Então, eu quero, irmãos, começar lendo esse texto de Mateus, capítulo 4, no verso 23. Mateus, ele está escrevendo sobre algo que ele bem conhecia, porque ele foi um dos associados de Jesus. E Mateus, ele escreve no capítulo 4, verso 23, o seguinte, ó: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, é muito interessante esse quadro que Mateus ele descreve do ministério de Jesus. Primeiro, irmãos, ele diz que Jesus ele percorria toda a Galileia. Então, quando Jesus ele começa o seu ministério, ele saía percorrendo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e segundo relatos de Mateus, no capítulo 4, 23 do seu evangelho, ele percorreu toda a Galileia, toda aquela região ali do norte de Israel. Então, Jesus ele fazia esse trabalho itinerário. E durante, irmãos, esse trabalho de visitar cidade, cidade, aldeia, aldeia, Mateus ele diz que Jesus fazia 3 coisas. A primeira é que ele saía ensinando nas suas sinagogas. Então, Jesus ele visitava sinagogas e ele ministrava um ensino, diz aí a palavra de Deus. Então, ele ensinava na sinagoga. A sinagoga eram os locais de culto dos judeus na época de Jesus. Jesus ele ensinava, ele instruía, e Mateus ele continua relatando que nesse percorrer Jesus pela Galileia, ele também pregava, ele ia pregando o evangelho do reino. Então Jesus ele anunciava, esse pregar aí, irmãos, é no sentido de anunciar o evangelho do reino, ou seja, as profecias bíblicas estão se cumprindo. O tempo chegou, o Messias chegou. Arrependam-se, convertam-se e busquem a Deus, porque o reino da graça chegou. E ele saía anunciando às pessoas de cidade em cidade, em aldeia em aldeia. E Mateus ele conclui o relato dizendo que Jesus também fazia a terceira atividade, né? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, nesse itinerário de Jesus, ele também fazia um ministério de cura. Ele curava as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, Jesus ele ensinava, ele pregava e ele curava. Era uma obra tríplice. E hoje, irmãos, eu quero sugerir para vocês que nós, como o povo de Deus, como os discípulos de Jesus, nós também deveríamos imitar essa obra tríplice de Jesus, ensinando, pregando e curando, não só por toda a Galileia, né? Mas a nossa mensagem, né? Ela diz que nós temos que ir a toda a nação, tribo, língua e povo, pregando o evangelho eterno, ensinando e também curando. Mas eu tenho percebido, irmãos, na minha experiência, né, nós temos tido até um certo sucesso no ensinar e também no pregar, né? Mas nós, pelo menos no geral, nós temos, pelo menos na minha experiência também, eu tenho visto que nós temos dado pouca atenção a essa terceira atividade, né? Que é a cura, ok? Então, eu quero chamar a atenção desses 3 dias para o Ministério da Cura, ok? Nossa missão neste mundo é ensinar, pregar e curar. Eu quero ilustrar, irmãos, agora alguns exemplos práticos, porque Mateus ele está
resumindo o ministério de Jesus, no capítulo 4, verso 23 do seu evangelho. Mas o evangelho de Marcos, no capítulo 1, ele vai trazer alguns exemplos práticos, específicos dessa obra de Jesus. Marcos capítulo 1, verso 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele, Jesus, à sinagoga, ali ele fazia o quê, irmãos? Ele ensinava, diz aí a mensagem do Evangelho de Marcos. Então aqui nós vemos, irmãos, que Jesus, ele vai para Cafarnaum com os seus 4 discípulos e ele, no sábado, ele vai na sinagoga. E lá na sinagoga, ele ensinava. Isso aqui, irmãos, está intimamente ligado com o que nós lemos anteriormente, né? Ele ensinava nas suas sinagogas, ok? Então aqui, irmãos, a Bíblia, no Evangelho de Marcos, ela não traz muitos detalhes, né? Mas o fato é que Jesus ele foi na sinagoga no sábado, ele tinha esse costume, e lá ele começou a ensinar, né? Então existia ensino, né, na sinagoga. Poderíamos comparar hoje com a escola sabatina, né? Nós também fomos à igreja, hoje, né? A gente vai na igreja, no sábado, e lá tem ensino. Então Jesus, ele foi, irmãos, ali para uma escola sabatina, vamos dizer assim. E ele ensinava. Agora, no verso 22, Marcos, ele vai dizer, irmãos, qual era o tipo de ensino de Jesus. Verso 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então Jesus, irmãos, ele começou a ensinar na sinagoga. E o seu ensino, a sua doutrina aqui, irmãos, é um sinônimo de ensinamento. A aula de Jesus, o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus, fez com que as pessoas da sinagoga se maravilhassem dele. Porque ele ensinava como tendo autoridade. E não como os escribas. Jesus ele ensinava, irmãos, a palavra de Deus. O assim diz o Senhor, o está escrito. Quem diz a escritura? Os escribas, eles pregavam uma mensagem baseada nas tradições humanas. E quando Jesus ele se apresenta ensinando a mensagem pura da palavra de Deus, isso trouxe admiração. Esse é o tipo de ensino que nós deveríamos ter também, irmãos, viu? Agora, irmãos, presta atenção no verso 23. Olha o que acontece. Jesus está ali de manhã, na igreja, ensinando. Agora, olha o que acontece no verso 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. Então, aquele homem, irmãos, ele também foi à igreja, mas ele estava possesso de um espírito. Verso 24, nós temos a fala desse espírito imundo. Ele fala, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Em verso 25 fala que Jesus, ele repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, confuncionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Irmãos, no meio ali da escola sabatina, um homem com o espírito imundo, ele começa a se levantar e falar. E ele fala, era o espírito imundo falando por meio daquele homem. Ele fala, Jesus Nazareno, que nós temos contigo? Vieste para destruir-nos? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Querendo, irmãos, revelar uma intimidade com Jesus. E Jesus, irmãos, ele não deu corda, né? Ele falou, cala-te, sai dele. E aquele espírito imundo, ele teve, irmãos, que se submeter à ordem de Jesus. O que ele pôde fazer foi dar um show, né? Ele confusionando, diz o verso 26, clamou com grande voz e saiu. E as pessoas, irmãos, ficaram admiradas. Eu quero sugerir para os irmãos, nessa manhã, que aquele homem que estava na sinagoga de Cafarnaum, naquela manhã de sábado, ele era um enfermo. Ele era um enfermo espiritual.
Ele tinha uma enfermidade espiritual. Ele estava possesso de um espírito imundo. E Jesus, ele curou aquele homem. Ele expulsou o demônio, né? E olha, irmãos, qual foi o resultado dessa cura? Foi uma cura espiritual. No verso 27, nós temos o resultado. A expulsão daquele espírito imundo fez com que as pessoas se admirassem no verso 27. E elas começaram a se perguntar: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade. Lembre, irmãos, que antes, no verso 22, os homens e mulheres ali da sinagoga, eles já se admiraram com o ensino de Jesus. E agora eles se admiram novamente com o poder de Jesus de ordenar aos espíritos imundos e eles se submeterem a ele. Então percebe que eles usam o mesmo fraseado, né? Pois com autoridade. Eles falaram no verso 22 que ele ensinava com autoridade. E agora eles falam novamente, com autoridade, ele repreende os espíritos imundos e eles se submetem a ele. Então note, ó, Jesus ele ensinou na sinagoga, ele liberta aquele homem do espírito imundo, e o resultado disso, irmãos, está no verso 28. E logo correu a sua fama, a história se propagou. E diz o evangelista Marcos, no verso 28, que a fama de Jesus ela percorreu toda a província da Galileia. Lembra, irmãos, que eles estavam em Cafarnaum. Então, essa história de Jesus, ele ensinando, e especialmente libertando aquele homem que era um enfermo espiritual, culminou na pregação da mensagem do evangelho. Porque em toda Cafarnaum e em toda a Galileia se propagou a fama. Existe um rabino, existe um mestre, um professor, chamado Jesus o Nazareno. Ele prega com autoridade, ele ensina com autoridade, e ele dá ordem aos espíritos imundos e eles se submetem a ele. Percebe, irmãos? Não sei se os irmãos conseguiram perceber a obra tríplice. Jesus, ele ensinava, ele curava e ele pregou. Indiretamente ele pregou, porque a mensagem se propagou por toda a Galileia, ok? Um homem enfermo espiritual. Capítulo 1, verso 29 de Marcos. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, que é Pedro, e de André, com Tiago e João. Então, aquela experiência de Jesus com aquele espírito imundo foi pela manhã, irmãos, no sábado. E acabou, né, o culto, vamos dizer assim, né, acabou o culto, e Jesus, ele foi, né, para a casa de Pedro, né? Então fala aí no verso 29 que eles saíram da sinagoga e foram para a casa de Pedro e de André, que eram irmãos, né? E Pedro e André, junto com Tiago e João, foram convidados com Jesus. É semelhante, irmãos, hoje, né, que a gente faz almoços comunitários, né, ali no sábado, né? Então, Jesus ele foi, né, passar ali a tarde de sábado na casa de Pedro, né? Comer e ter ali um momento com Pedro e sua família, né? Mas olha o que acontece, irmãos, no verso 30. E a sogra de Pedro, de Simão, estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, a sogra de Pedro, irmãos, ela estava ali na casa de Pedro com febre. Então, ela não foi para a igreja naquele dia, né? Talvez ela já estava ali um pouco enferma de manhã e ela não foi para a igreja, mas o fato é que quando Jesus, com os discípulos, eles regressam da igreja, da sinagoga, eles se deparam com a sogra de Pedro enferma. Fala no verso 30 que ela estava deitada na sua cama com febre, e logo, né, Pedro foi relatar para Jesus aquela situação. Verso 31. Então, chegando-se a ela, Jesus, ele chegando-se a ela, tomou-a pela mão. Jesus, ele toma a sogra de Pedro pela mão, porque ela estava deitada. E ele faz o quê, irmãos? O verso fala aí, no verso 31, fala que ele tomou pela mão e levantou-a da cama. E a conclusão do evangelista é que imediatamente a febre a deixou e servia-os. Eu quero, irmãos, chamar a atenção para esse verso. Jesus, quando ele entra na casa de Pedro,
A sua sogra, ela estava deitada, moribunda, com febre, enferma. Mas Jesus, ao ouvir o relato daquela situação, ele se aproxima dela, chegando-se a ela, ele toma ela pela mão, levanta ela da cama e imediatamente a febre a deixou. Olha que interessante, irmãos. O fraseado que o evangelista Marcos usa é semelhante ao que aconteceu de manhã, naquele mesmo dia, naquele mesmo sábado. Porque quando Jesus ele se apresentou na sinagoga e aquele espírito imundo se manifestou, sobre a ordem de Jesus, sobre a presença de Cristo, aquele espírito ele teve que sair, ok? E aqui, irmãos, Marcos ele escreve como se aquela febre fosse personificada e como se ela fosse, irmãos, ao chegar Jesus, se aproximar da sogra de Pedro, tomar ela pela mão, é como se a febre personificada ela estivesse saindo, né? Expulsa também, né? Semelhantemente ao que Jesus fez pela manhã, né? Com o homem endemoniado. Mas note, irmãos, a sogra de Pedro, ela tinha uma enfermidade física. Diferentemente daquele homem da manhã, que tinha uma enfermidade espiritual, a sogra de Pedro agora ela tem uma enfermidade física. E Jesus, irmãos, pelo seu poder, pelo poder de Deus, ele cura agora, ele dá a cura física, né? A febre se vai embora, né? E o verso 31 diz que deixando-a, então note, a febre imediatamente a deixou. E ela servia-os, né? Então Jesus ele chegou, a sogra de Pedro estava acamada. Mas agora, com Jesus ali, a sogra de Pedro, ela se levanta e ela serve. Eu quero dizer para os irmãos que muitas pessoas, elas vão, assim como a sogra de Pedro, servir a Jesus depois da cura física. Vocês perceberam, irmãos, isso aqui? Foi a cura física que fez com que a sogra de Pedro pudesse servir a Jesus. E isso também vale para nós hoje, irmãos. Muitas pessoas elas vão servir a Jesus por intermédio de uma manifestação de cura física. E nós, como seguidores de Jesus, nós temos também que trabalhar na cura do corpo, na cura física das pessoas, ok? Então nós temos uma cura espiritual pela manhã, uma cura física à tarde. Agora vamos avançar, irmãos. Verso 32. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. 33. E toda a cidade se chundou à porta. 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então note o que aconteceu, irmãos. A sogra de Pedro é curada, quando Jesus ele chega ali na casa de Pedro, ela começa a servir a Jesus e seus discípulos. A Bíblia não relata muito, mas entende-se que Jesus comeu com os discípulos e eles passaram a tarde de sábado, irmãos. Note que nós estamos aqui no sábado. Eles passaram a tarde de sábado ali com Jesus. A Bíblia não relata quais foram as atividades ali daquela tarde de sábado, mas é certo, irmãos, que Jesus ele passou com a família de Pedro e com os convidados, né, Tiago e João, que eram, né, amigos de Pedro, né, e de André, que era o irmão de Pedro. Então eles passaram, irmãos, a tarde de sábado com Jesus. Talvez Jesus, irmãos, ele deu mais instruções, né, conversou ali sobre o ministério, deu orientações sobre aqueles 4 discípulos, né? Talvez Jesus ele tenha ensinado sobre a Bíblia, sobre a mensagem ali dos profetas, né? Enfim, irmãos, a gente não tem o relato, mas o fato é que eles passaram a tarde de sábado com Jesus. E no final, irmãos, no verso 32 fala que quando se aproximava o pôr do sol, os habitantes de Cafarnaum, eles trouxeram para a porta da casa de Pedro, fala no verso 32, enfermos e endemoniados.
Nós só, nós estamos agora no final do sábado. Então, Jesus, ele expulsou aquele demônio na sinagoga pela manhã, a notícia se propagou na sinagoga, as pessoas voltaram para os seus lares, e Jesus ele foi para a casa de Pedro, além em Cafarnaum, e essas pessoas elas foram divulgando, irmãos. Olha que notícia maravilhosa. E a notícia, irmãos, se propagou na tarde daquele sábado. E as pessoas de Cafarnaum, ouvindo aquela mensagem, ouvindo que Jesus ele tinha curado, e talvez, irmãos, também, né, a mensagem ou a história ou a notícia da cura da sogra de Pedro também se propagou, né, na tarde ali, entre os vizinhos, entre as aldeia ali de Cafarnaum, que no final do sábado, após o pôr do sol, eles trouxeram todos os enfermos, né, fala aí, trouxeram todos os que estavam enfermos e os endemoniados. E no verso 33 fala que toda a cidade se ajuntou à porta. Eles trouxeram, irmãos, os que estavam enfermos, os que estavam endemoniados, à porta da casa de Pedro. Hoje, irmãos, quando nós fomos fazer evangelismo, né? Nós precisamos, irmãos, fazer muitas coisas para atrair as pessoas, né? Mas vocês perceberam aqui que as pessoas foram por conta própria? Já pensou, irmãos? Se nós colocássemos em prática a mesma ou o mesmo tipo de trabalho missionário que Jesus fez, as pessoas por si só, elas viriam a nós. Como elas foram. Jesus, ele não mandou um carro de som, não é pecado, irmãos, usar um carro de som para falar do evangelismo, mas Jesus não mandou. Ele não mandou. Jesus, ele não sorteou brindes, né? Aqui, para chamar a atenção do povo, né? Ele não passou filmes, né? Então, ele curou, ele ensinou com autoridade, ele pregou a mensagem do evangelho eterno, pura. E isso atraiu as pessoas. Pessoas trouxeram os seus enfermos, os seus endemoniados, e a multidão da cidade se ajuntou à porta da casa de Pedro. E no verso 34 fala que e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios porque eles sabiam quem era Jesus. Tu percebe, irmãos, que Marcos ele relata duas categorias. Novamente, no verso 34, eles trouxeram os enfermos. Quando eu falo aqui enfermos, está relacionado com aqueles que têm enfermidades físicas, como a sogra de Pedro. E ele fala também, no verso 32, os endemoniados, aqueles que têm enfermidades espirituais. Então, percebe, irmãos? As duas categorias de doentes, né? Eles são apresentados aqui no verso 32 e 34. Jesus, ele opera, irmãos, a cura. É um exemplo, irmãos, do que nós deveríamos fazer como povo de Deus hoje. Ensinar, pregar e também curar. Durante seu ministério, Jesus ele dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. Sabiam disso, irmãos? Olha que texto maravilhoso. Durante o seu ministério aqui na Terra, Jesus ele passou mais tempo curando os enfermos do que pregando. Não é errado, irmãos, pregar. Não é pecado pregar. Eu prego também. Mas Jesus ele passou mais tempo, irmãos, curando. E nós também, irmãos, deveríamos passar mais tempo curando os enfermos, né? Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então, o que acontece, irmãos? Depois que Jesus ele fez aquela cura ali no final do sábado, ele curou vários enfermos, expulsou demônios, né? Jesus ele teve que ir em outras aldeias fora de Cafarnaum. Só que agora no capítulo 2 ele retorna para Cafarnaum. E ele se apresenta na casa de Pedro. E as pessoas ficaram sabendo. O Rabi Jesus, o mestre Jesus, ele está de volta. Ele está na casa de Pedro. E olha o que aconteceu no verso 2. E logo, eles ficaram sabendo, verso 2, e logo se achuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E o que Jesus fazia? E anunciava-lhes a palavra. Jesus, irmãos, ele atraía as pessoas. E as pessoas, irmãos, de Cafarnaum, elas se apinharam ali na porta, na casa de Pedro, na porta,
Quem não entrou na casa, ficou ali na janela, ficou no pé da porta, mas todo mundo queria ouvir. Jesus anunciava-lhes a palavra, Jesus ele estava pregando a mensagem, irmão. Isso aqui, essa figura aí, irmão, se ilustra um pouco, né? As pessoas ali aglomeradas querendo ouvir as palavras de Jesus. Verso 3. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então o que aconteceu, irmãos? A multidão estava ali em Cafarnaum, e tinha um homem paralítico, que ele também ficou sabendo que Jesus estava ali. E ele pediu para os seus amigos, seus 4 amigos, levarem ele, né? E no verso 3 fala que os 4 amigos conduziram aquele paralítico à casa de Pedro. Só que a multidão era tão grande, irmãos, que eles não conseguiram se aproximar. Eram muitas pessoas. E aquele homem, ele deu uma ideia, né? Vamos, né, contornar a multidão e vamos, me levantem, né? A irmã Leote fala que a ideia veio, né, do paralítico, né, que fosse levantado, e eles descobriram o telhado e baixaram, irmãos, com todo cuidado o leito, né, o colchão, que é aquele colchonete, né, a cama, a maca que aquele paralítico estava, né. Verso 5. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus, ele viu a fé. Jesus, ele fez, irmãos, a fé por meio das nossas obras. A obra de levantar aquele paralítico, descobrir o telhado e descê-lo ali lentamente, com todo cuidado, ali no meio da sala da casa de Pedro, era uma obra que demonstrava a fé daqueles 5 homens. Vendo a fé deles, no verso 5 fala, Jesus ele fala para o paralítico o quê, irmãos? Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus ele profere, irmãos, uma frase simples, mas profunda. Filho, perdoado estão os teus pecados. E no verso 6, irmãos, nós temos, né, o relato que estavam ali assentados alguns dos escribas, né, que arrazoavam em seus corações. Os escribas, no geral, eles eram fariseus. Dizendo, olha o que os escribas, eles começaram a raciocinar na sua mente. Eles não manifestaram isso verbalmente, eles não falaram, mas eles começaram a raciocinar o seguinte, no verso 7. Por que diz este assim blasfêmias? Quem é que pode perdoar pecados se não só Deus? E esse tal de Jesus, ele está cometendo blasfêmias. Quem foi que falou que ele tem poder para perdoar pecados? O único que perdoa pecados é Deus. Quem é esse Jesus de Nazaré para perdoar pecados desse paralítico? Só que eles não verbalizaram. Verso 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, Jesus ele conhecia, o Espírito Santo revelou para Jesus as ideias que aqueles homens estavam entretendo na sua mente, e Jesus, irmãos, ele vai proferir uma repreensão para aqueles homens. E Jesus, ele fala, verso 8, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Por que vocês estão entretendo um pensamento sobre mim errado? Como se eu fosse um blasfemador. Verso 9, ele continua a repreensão. Jesus falando. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito, a tua maca e anda. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda? Jesus ele faz uma pergunta retórica, irmãos. Era muito mais fácil, irmãos, dizer, estão perdoados os seus pecados. Proferir, né, o perdão. Mas Jesus ele vai concluir a sua repreensão no verso 10. Olha só o que ele fala. Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, verso 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no verso 12, irmãos, conclui a história falando o seguinte, que o paralítico levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Então, note, irmãos, vamos agora comentar um pouco sobre essa história, né? Jesus, ele atraía as pessoas. Lembrem que a história de Jesus, ela foi se propagando em toda a Galileia, falando no capítulo de Marcos 1, 28. E aquele homem paralítico, irmãos, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus curava as pessoas, que Jesus tinha um ministério de cura. E ele, irmão, se sentiu atraído àquele rabino galileu. E ele foi com seus amigos ali até Jesus. Ele anelava, irmãos, ele necessitava ter um encontro com Jesus. Mas aquele homem, ele tinha uma enfermidade física. Então, a história claramente mostra que ele tinha uma enfermidade física. Ele era um homem paralítico. Mas vocês perceberam, irmãos, que quando Jesus, no verso 5 do capítulo 2, quando Jesus ele vê a fé deles, Jesus ele não dá a cura física primeiro. Jesus, quando ele contempla aquele homem descendo e observando, irmãos, a fé daqueles homens, ele profere, irmãos, uma cura espiritual, né? Ele fala, filho, perdoados estão os teus pecados. Perceberam, irmãos? Jesus ele não dá uma cura física, ele não profere, irmãos, a cura física de inicialmente. Ele dá, irmãos, uma bênção espiritual. Filho, os teus pecados estão perdoados. Então nós vimos aqui os dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto espiritual. Enfermos físicos e enfermos espirituais. Só que eu quero chamar a atenção, irmãos, para um terceiro ponto. E eu quero, irmãos, para mostrar para vocês esse terceiro ponto, essa terceira categoria de cura, eu quero ler com vocês esse texto do livro A Ciência do Bom Viver. Olha o que diz a irmã Ellen White quando ela comenta sobre essa história. Ela fala o seguinte, ó. Muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si a enfermidade. Muitos dos enfermos, muitos dos endemoniados que foram até Jesus ou foram levados até Jesus em busca de auxílio, eles mesmos tinham trazido sobre si a enfermidade. Não todos, mas muitos. A irmã Leonete fala aí, muitos, né? Entre esses estava o paralítico de Cafarnaum. Então, nem todos enfermos eram responsáveis pela sua doença, mas muitos. Mas no caso aqui do paralítico, isso era uma verdade. Ela continua falando. A sua doença era o resultado de uma vida pecaminosa. E seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso. Então, os membros inferiores daquele homem paralítico de Cafarnaum, eles estavam se degenerando. E a irmã Ellen White, ela fala, ela mostra, irmãos, para nós, a gente pode, irmãos, ver isso no texto bíblico também, que a doença física, a degeneração física dos membros daquele homem era fruto, irmãos, de uma vida de pecado. Nem sempre, irmãos, nem sempre a doença física é fruto do pecado, mas nesse caso sim. Era fruto de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso. Agora, olha o que acontece, irmãos. Aquele homem enfermo, paralítico, ele buscou auxílio inicialmente nas autoridades eclesiásticas da sua época, os fariseus e os doutores. Olha o que a Hermeneuta fala. Em vão apelara
para os fariseus e os doutores em busca de alívio. Ele foi, irmãos, buscar alívio, porque a sua doença era fruto de uma fita pecaminosa. Então ele foi buscar, percebe, irmãos? O físico com o espiritual, o físico e o espiritual aí, a doença física, o paralítico, a paralisia dos membros inferiores, era fruto de pecado, a doença espiritual do pecado. Então ele foi buscar as autoridades, os líderes da época, os fariseus e os doutores. Está aqui, em busca de alívio. Só, irmãos, que ele não encontrou alívio, irmãos. Olha só o que aconteceu. A irmã Noite fala que esses fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles pronunciaram, estou lendo aqui, ó, pronunciaram incurável o seu mal e declararam que havia de morrer sobre a ira de Deus. Os fariseus, irmãos, eles acreditavam, parecido, irmãos, com os amigos de Jó, né? Que a doença, e tinha uma doença, irmãos, pior ainda, né? Que era a doença, o dedo de Deus, a lepra, né? Que a doença era fruto do desagrado de Deus, né? Então, aquela doença terrível que aquele homem paralítico manifestava sobre o seu corpo, os fariseus, eles ensinavam que era fruto do desagrado de Deus. E quanto aquele paralítico, irmãos, ele apelou para os líderes, para os rabinos da sua época, para os doutores da lei, para os fariseus, ele não encontrou conforto, irmãos. Eles falaram: você é um miserável enfermo, o teu mal é incurável, a tua doença ela não pode ser curada, ela é fruto do pecado e a ira de Deus está sobre ti. Você vai perecer sobre o desagrado de Deus. Terrível, irmãos. Aquele homem, irmãos, ele não encontrou conforto na doutrina dos fariseus. Mas ele ouviu falar, irmãos, de outro rabino, um rabino diferente, um mestre diferente, um doutor, entre aspas, da lei diferente, Jesus de Nazaré. Ouviu falar que ele curava, que ele trazia cura, que ele tinha um ministério de cura, e ele foi até Jesus. Mas percebe, irmãos, aquele homem paralítico que estava, irmãos, doente, doença física, fruto do pecado, ele anelava, irmãos, a cura da mente. Olha só o que acontece. O paralítico, ele imergira no desespero. A sua entrevista com os fariseus, com os doutores da lei, irmãos, culminou em desespero. Você é um perdido. A ira de Deus está sobre ti. Não há cura para o teu mal. Isso trouxe desespero. A irmã White, ela continua. A sua esperança quase se desvaneceu ao lembrar-se da causa do seu mal. Seu grande desejo era o que, irmãos? O alívio do grande fardo do pecado. Aquele homem, irmãos, ele estava sucumbindo sobre a culpa. Porque ele entendeu que a doença física era fruto do seu pecado e, pela teologia da época, ele não encontraria satisfação para o seu pecado. Ele carregaria, irmãos, o fardo do seu pecado sobre o desagrado de Deus. Ele anelava, irmãos, a paz. A irmã Leote continua falando aqui, ó, ansiava ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu. Então estaria contente de viver ou morrer segundo a vontade de Deus. A maior necessidade, irmãos, daquele paralítico não era nem a cura física, irmãos. Era a paz, o perdão. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele paralítico, irmãos, ele buscava o alívio do fardo do pecado. Tomai sobre si
sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Aquele paralítico, irmãos, ele foi atrás de Jesus buscando descanso para a sua alma. Se ele encontrasse, irmãos, paz e perdão, ele, a irmã Neuate fala aí no final, né? Ele estaria contente de viver ou morrer. Mesmo, irmãos, que ele não fosse curado fisicamente, ele encontraria, irmãos, contentamento. E a história conta, irmãos, a história avança, né? Fora Cristo que atraíra o sofredor a si. Fora Cristo que atraiu. Agora, note só. Agora, em palavras que soavam qual música aos seus ouvidos, atentos, do enfermo, o Salvador disse: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Mateus capítulo 9, verso 2. Irmãos, essas palavras, a irmã Nath fala aí, né? Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. Elas foram, irmãos, como uma música agradável ao ouvido daquele moribundo. Os fariseus, quando o paralítico de Cafarnaum, ele foi buscar conforto aos fariseus, os fariseus falaram que você está sobre a ira de Deus. A doutrina dos fariseus, o farisaísmo, pintava Deus como um patrão mau, que trazia ali aos seus súditos, né, a punição. Mas Jesus, irmãos, quando ele se encontra com o paralítico, ele fala o quê? Tu é um filho. Deus não é esse Deus dos fariseus. Ele é um pai. E tu é um filho de Deus. Ele fala, filho. Quando o paralítico ele foi encontrar com os fariseus, ele saiu como, irmãos? Desesperançado, desesperado. Ele sucumbiu com o fardo, desanimado, aflito. Mas Jesus falou o que para ele? Quando eles encontram Jesus, tem bom ânimo. Percebe, irmãos? Jesus, ele está refazendo a obra dos fariseus, né? Filho, tem bom ânimo. Os fariseus falaram, o teu caso não tem solução. Você vai perecer no lago de fogo. E Jesus falou o quê? Perdoado de são os seus pecados. Aquele homem, irmãos, ele precisava de uma cura da mente. O tanto que o texto continua, o peso da culpa cai da alma do doente. A esperança toma lugar do desespero. A alegria toma lugar do opressivo agabrulhamento. Desaparece o sofrimento físico do homem e todo o seu ser se acha transformado. Sem mais nada pedir, repousa em tranquilo silêncio, demasiado feliz para falar. Percebe, irmãos? Ele buscava a cura da alma. O tanto que a irmã Nelte fala aí, ó, que sem mais nada pedir. Note, irmãos, que Jesus não tinha curado ele fisicamente, mas sem mais nada pedir, ele repousa em tranquilo silêncio, demasiado feliz para falar. As palavras de Jesus trouxeram, irmãos, paz, contentamento, alegria, satisfação. O perdão de Deus traz isso, irmãos. Ele remove a culpa do doente. Ele transforma, irmãos, o acabrulhamento em alegria, gozo, regozijo. E aquele homem, irmãos, ele se satisfaz em Jesus. E Jesus, irmãos, para responder às ideias falsas que os escribas entretiam em seu coração, ele dá a cura física. Mas vocês perceberam? Se Jesus não curasse aquele homem, irmãos, se Jesus não curasse aquele homem, ele estaria, irmãos, feliz. Ele estaria contente, satisfeito. Ele poderia, irmãos, perecer ou viver. Mas ele encontraria, irmãos, ele encontrou, na verdade, a paz. Eu quero, irmãos, dizer para vocês que nem sempre Jesus ele vai curar, fisicamente falando, né? Mas certamente, irmãos, ele vai curar a alma. Nós temos, irmãos, esses aspectos. Nós temos o espírito, a espiritualidade e o corpo. E eu coloquei aqui o corpo e a mente, né? Porque nós temos enfermidades físicas e nós temos enfermidades em relação à mente, ok? E nós temos a questão da espiritualidade.
Então, esses três aspectos eles se comunicam. Então, vocês perceberam que na história do paralítico de Cafarnaum, esses três aspectos aparecem. O corpo, porque ele era um paralítico, ele tinha uma enfermidade física. As seus membros inferiores se degeneraram, né, pela doença. Ele tinha, irmãos, essa doença física, a Emanuel fala, que era fruto do pecado. Então, percebe que ele tinha uma vida desregrada. Aquele paralítico, irmãos, na sua vida anterior, ele vivia uma vida em desarmonia aos princípios da lei de Deus. Isso trouxe, né, a doença física. Então, a espiritualidade também aparece na história. E vocês perceberam também, irmãos, que as tradições rabínicas trouxeram também, irmãos, a questão da enfermidade mental. Aquele paralítico, ele sofria, irmãos, de aflição mental, o peso da culpa, ok? Então perceberam que nessa história, nessa terceira história, nós temos a reunião desses três aspectos: a espiritualidade, o corpo e a mente. E nós sabemos, irmãos, que o pecado, nós vivemos num mundo de pecado. Satanás, ele introduziu o pecado nesse mundo. Ele desceu dos céus, ele trouxe a desarmonia no céu e ele conseguiu obter, nossos primeiros pais, vitória, lá no Jardim do Éden. E quando Satanás, a antiga serpente, ela introduz o pecado, junto com o pecado, irmãos, Satanás, ele traz a doença e a culpa. A doença, irmãos, ela é fruto do pecado. Deus não criou o mundo para que Adão e Eva ficassem doentes, né? A doença, ela veio com o pecado. Quando nós lemos lá o relato de Gênesis capítulo 3, nós vemos que quando Adão e Eva, eles pecaram, uma das primeiras reações de Adão e também de Eva depois foi a culpa, né? Jesus se apresenta: Adão, onde estás? E ele fala: eu estive, eu ouvi a tua voz, mas como eu estava nu, eu me escondi. Adão, ele sucumbe ao peso da culpa. Então, o pecado, irmãos, ele traz culpa e ele traz doença. Percebe, irmãos, os três aspectos? O pecado no aspecto da espiritualidade, a doença no aspecto do corpo, a culpa no aspecto mental. Mas no livro A Ciência do Bom Viver, na página 17, que é o primeiro parágrafo, irmãos, do livro, diz que Jesus, ele vem fazer uma obra de restauração. O ministério de Jesus é um ministério de restauração. Jesus, ele vai, irmãos, restaurar isso aí, ó. Ele vai tirar o pecado, ele vai tirar a culpa, ele vai tirar a doença, porque lá na criação, Deus não criou o pecado, Deus não criou a culpa e Deus não criou a doença. Então Jesus, irmãos, ele vai fazer essa obra. Ele fez essa obra, ele faz essa obra hoje. Ele tira a doença e ele substitui pela saúde. Ele remove a culpa, ele traz paz, perdão. Ele remove o pecado e ele dá santidade. Percebe, irmãos? No primeiro parágrafo, irmãos, do livro Vocês Vão Viver, menor de falar isso. Ela fala que o nosso mundo hoje é um mundo nos quais as pessoas elas sucumbem pelo pecado, pela doença e pelas misérias. Né? Eu coloquei aí culpa, mas a irmã Leonete, ela usa o termo misérias, né? Pecado, doença e misérias. Espiritual, pecado, o físico, o corpo, né? Doença, e o mental, as misérias. E ela fala que Jesus, ele remove isso e ele substitui pelo contrário. O contrário da doença, ele dá saúde. O contrário da culpa, ele traz, das misérias, ele traz paz. O contrário de pecado, ele traz santidade. Só que a irmã Ellen White, ela usa outro frase, ela não usa a palavra santidade, ela usa o termo perfeição de caráter. Jesus, irmãos, ele traz para nós saúde, paz e perfeição de caráter. Esse, irmãos, é o ministério da cura. É a cura integral. E esse ministério, irmãos, é o ministério que nós deveremos fazer. Ou é a obra que nós deveríamos fazer hoje, como seus discípulos. Olha isso aqui, irmãos. É a nossa última citação para a gente finalizar. A Hermeneuta, ela fala o seguinte: se empregasse menos tempo a pregar sermões e mais fosse dedicado a serviço pessoal,
maiores seriam os resultados que se veriam. Olha que interessante. Hoje, irmãos, nas nossas igrejas, eu sou membro, irmãos, da igreja, né? Então, se vocês podem, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Nas nossas igrejas, nós temos muito interesse em obter resultados, né? Atividades de evangelismo, estudos bíblicos, visitação, batismos, né? Mas a Ellen White, ela fala para nós o seguinte, ó, que se nós empregássemos menos tempo em pregar sermões e mais tempo fosse dedicado a serviço pessoal, maiores resultados se veriam. Nós teríamos mais êxito, mais resultados práticos. Se a gente pregasse menos sermões e dedicasse mais tempo ao serviço pessoal. Aí você pode pensar, poxa, Vanessa, mas que serviço pessoal é esse? Ela fala aí na continuação. Olha o que serviço pessoal ela fala aí, ó. O que é esse serviço pessoal? Os pobres devem ser socorridos. Cuidados, os doentes. Os aflitos e os que sofreram perdas, confortados. Instruídos, os ignorantes. E os inexperientes, aconselhados. A Ellen White, ela vai dar 5 exemplos de serviço pessoal que, se nós fizéssemos, traria mais resultado do que ficar só pregando sermões. Socorrer os pobres, cuidar dos doentes, confortar os aflitos e os enlutados, instruir, ensinar os ignorantes, os que não conhecem, e aconselhar aqueles que têm pouca experiência. Esse é o tipo, irmãos, de serviço pessoal que, se nós dedicássemos mais tempo, nós teríamos muito mais êxitos. Muito mais êxito na obra de levar a mensagem do Evangelho Eterno. Só que hoje, irmãos, nós não temos tempo para isso, né, irmãos? São tantas atividades na igreja, né? Que nós não temos tempo para socorrer o pobre. Nós não temos tempo, irmãos, de cuidar dos doentes. Nós não temos tempo, irmãos, de trazer, irmãos, de visitar uma pessoa enlutada, de instruir uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós temos, falando agora em termos de igreja, nós temos, irmãos, uma rotina tão pesada de atividades, né? Programações, programação disso, programação daquilo. São tantos ministérios, né, irmãos? Tantas programações, né? É o sábado da saúde, é o sábado do ancião, é o sábado do pastor, é o sábado da aça, é o sábado da mulher, é o sábado do homem, é o sábado do cachorro. São tantas atividades que nós não temos tempo mais, irmãos, para fazer esse tipo de trabalho. E eu quero, irmãos, apelar ao coração aqui dos irmãos e chamar a atenção para isso. Se nós empregássemos menos tempo em pregar sermões, em fazer programações e dedicarmos um tempinho maior para fazer esse tipo de obra, esse trabalho pessoal, esse ministério de serviço pessoal, maiores resultados seriam. E percebe, irmãos, que é um ministério de cura. Socorrer os pobres, cuidar dos doentes, confortar os aflitos, instruir os ignorantes e aconselhar aqueles que são inexperientes. Quando nós, irmãos, como igreja, começarmos, irmãos, a nos dedicar a fazer a obra que Jesus fez aqui na Terra, nós vamos obter, irmãos, um resultado glorioso. Eu quero, irmãos, dizer para vocês que hoje, vocês perceberam que Jesus passou a tarde de sábado com os discípulos? Hoje, irmãos, até o sábado se tornou um fardo, porque são tantas atividades, são tantas programações, reuniões, estudos, que às vezes, irmãos, nós não temos tempo nem para orar. Eu já percebi, irmãos, que às vezes o sábado é o tempo que eu menos oro. É o tempo que o adventista, ele ora menos. Olha aqui, estranho, né, irmãos? Muitos adventistas oram menos no sábado que nos dias da semana. Passam menos tempo com a família do que nos dias da semana. Porque existe um fluxo tão grande, irmãos, de atividades que vão sugando, irmãos, o nosso tempo. E, principalmente, irmãos, a gente toma ou suga o nosso tempo que nós deveríamos praticar esse tipo de serviço pessoal que está aí descrito aí na tela. Eu quero, irmãos, incentivar os irmãos
a entender que a nossa obra é uma obra tríplice: ensinar, pregar e curar. E a cura, o ministério da cura, ele deve ser, irmãos, nosso ministério. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Que nós possamos, irmãos, ser imitadores de Jesus. Possamos ser médicos missionários. E essa mensagem do Evangelho vai ser pregada a todo mundo e Jesus virá para nos levar para a eternidade.